Então, gostaria de começar aqui dando boas-vindas, me apresentar aqui. Eu sou o Hector, tenho aqui a presença do Eric, mais conhecido como Mineiro. Estamos convidando aqui o Cássio hoje para estar participando da gente de uma semana, que vai ser uma semana bem diferente aqui. Nós vamos estar trazendo egressos para ter um bate-papo e um pouco de uma troca, para eles contarem a experiência de como foi a passagem deles pela UTFPR, o que isso trouxe para a vida deles, trazer um pouco do ensinamento aqui para a gente. Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou desenvolvedor, trabalho aqui na CodeEngage, já faz mais de 3 anos, e sou aluno e presidente do centro acadêmico. Eric, se puder dar uma palhinha aí para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cássio. Boa noite também, Gustavo, aqui, no qual eu cumprimento a coordenação do curso, e obrigado por essa oportunidade, Gustavo. Acho que a gente tem muito a agregar aí na vida dos acadêmicos, né? Nessa semana que será cheia aí para a gente. Bom, eu sou o Eric, atualmente também trabalho como desenvolvedor aqui na CodeEngage, fui presidente do centro acadêmico no ano de 2025, no qual eu tive muita ajuda do Cássio, mesmo de longe. Eu acho que durante esse bate-papo a gente vai relembrar alguns momentos, alguns detalhes, então fiquem ligados aí. E atualmente sou o atual secretário também desse centro acadêmico. Perfeito, Mineiro. Gostaria de passar agora a palavra para o Cássio aqui, mas vou já apresentar aqui de antemão. Cássio, para quem não sabe, também foi presidente do centro acadêmico na gestão de 2023, 22? Qual o ano, Cássio? Foi 23. 22 eu era secretário. E trouxe aqui para nós também, vai trazer aqui para a gente qual foi a experiência dele com a dupla diplomação. O homem explodiu, foi para Portugal agora, e agora é Tech Lead lá, não sei, vamos entender direito o que aconteceu na sua vida aí, Cássio, como é que você chegou nisso tudo? Se apresenta aí para nós. Ok, obrigado, Hector, obrigado também, Eric. Obrigado, professor Gustavo, pelo convite, também foi meu orientador, não só de TCC, mas também do mestrado. Obrigado pelo convite, obrigado aí todo mundo. Espero contribuir, de certa forma, com o que eu já aprendi, o que eu abstraí da UTFPR, também ao longo desse processo que tem sido incrível. Então, bem, como já disseram, eu estive no centro acadêmico há algum tempo da UTFPR, participei como secretário, depois como presidente. Foi um processo bem divertido ali, onde aprendi bastante coisa. E como o Hector também comentou, no final agora, faz o quê? Tem 3 meses, eu finalizei o programa de dupla diplomação, então, que é o programa de dupla diplomação da UTF. Então, para já entrar nesse contexto, né, de qual que é o processo, que foi justamente o que o Hector começou a falar. Então, sobre a minha trajetória, basicamente, acontece que eu fiz o curso convencional ali da UTFPR, de Engenharia de Software, entrei em 2021. Durante esses anos, eu estive desde fazendo o curso e participando também de diversas atividades dentro da UTF, então centro acadêmico, teve também o DCE, o diretório, a questão da atlética, teve ali várias atividades dentro da faculdade que eu participei, porque eu sempre fui muito dessa área, assim, quase que um político nato, e eu acabava por me divertir muito. E também, né, eu também tive a oportunidade de, ingressar na área de certa forma cedo. Então, iniciei como um desenvolvedor back-end, sempre foi o meu apreço maior, desenvolvedor back-end. E hoje hoje eu já consegui, depois, uma oportunidade internacional, e acaba hoje que eu sou tech lead. Eu não me apego muito a esses rótulos, não, mas tech lead. Hoje em dia eu trabalho numa empresa metade brasileira, metade francesa, é um projeto que a gente tem aqui, e aí eu sou responsável justamente por gerenciar essa equipe técnica no qual a gente desenvolve esse projeto na França. E pode ser tech lead, pode ser qualquer coisa. Basicamente é isso. E graças também ao programa de dupla diplomação, eu tive o prazer de estar aqui próximo. Então, já fui algumas vezes à França a trabalho,
e a gente está sempre nessa... Hoje eu moro em Portugal, mas a gente está sempre nessa ponte aérea Portugal-França. E, basicamente, eu faço esse gerenciamento dessa equipe de desenvolvimento, todo o trabalho remoto e tudo mais, e está assim, desde então. Cara, show de bola essa reviravolta aí na vida do Cássio, né? Começou aqui com a gente saindo da festa, varrendo o chão, comendo um dogão aqui da esquina e acabou ali em Portugal tirando onda, né? Sim, isso foi muito legal, né? Porque o processo da dupla diplomação, ele acabou por me trazer até Portugal a estudar e fazer o mestrado, e depois com a questão do network, com as questões das oportunidades que foram me aparecendo, foram surgindo outras oportunidades justamente pelo fato de estar aqui. E aí uma dessas foi o projeto na França, e aí já calhou, né, de uma coisa, até pelo mesmo geográfico, né, porque eu estou muito mais próximo, então, e eu sou, por exemplo, hoje eu sou da única pessoa fora do Brasil nessa equipe. Claro, tem um pessoal na França, mas eles não são as pessoas técnicas. Assim, para ser mais exato, eu trabalho numa empresa de turismo de luxo. Então, acaba que só temos a equipe francesa, que é realmente ali o pessoal que executa e faz essas coisas, e eu sou esse responsável técnico que tá no meio do caminho. O resto das pessoas são brasileiras, que são tecnicamente engenheiros de software, desenvolvedores, front-ends e tudo mais. E tudo isso surgiu, né, com uma oportunidade que descendeu, ou melhor, não descendeu, mas que se ramificou do meu projeto de dupla diplomação, justamente pela questão de eu estar aqui. Mas sim, isso é incrível, é simplesmente incrível. Cássio, e antes da gente continuar essa nossa conversa, trazendo um pouco desse Cássio mais tech, dessa dupla diplomação, eu queria entender como que foi mais a sua jornada para iniciar na UTF-PR. Você disse que chegou ali no ano de 2021, como que foi essa sensação? Você já sabia que iria para essa área de desenvolvimento de software? Eu sei que alguns requisitos é ter uma boa competência até acadêmica durante todos os anos para a dupla diplomação. Então, desde o primeiro período ali do curso, você já tinha essa ideia que você gostaria de estar em Portugal, ou você só foi deixando acontecer e as coisas foram te levando até aí? Como que foi mais essa sua trajetória, desde o início ali do Cássio em 2021, até, assim, o querer estar em Portugal hoje com a dupla diplomação? Pois bem, acaba que eu fiz o meu ensino médio, né? Muitos alunos também aí da UTF-PR têm mais ou menos esse currículo, que é fazer o ensino médio numa rede federal, no IF, né? No famoso IF, onde você faz cursos técnicos, né? E o curso técnico que eu fiz era o curso técnico em informática, e eu já sabia que eu queria seguir nessa área. E eu me recordo muito, muito bem, né? Na primeira vez que eu, passei na UTF, e ia cursar engenharia de software na UTF, andei pesquisando e tudo mais, e descobri dessa oportunidade que a UTF havia de dupla diplomação, porque eu sempre tive essa vontade de viajar, de ir para fora e de conhecer. Então, sim, desde o primeiro momento que eu entrei na UTF-PR, eu já tinha esse pensamento de dupla diplomação. O Rodolfo, o nosso ex-coordenador de curso, o Gustavo também, já tinha esse conhecimento que desde os meus primeiros dias na UTF ali eu já andava a procurar e a saber como que é o processo, né? Então, sim, foi uma coisa que ao longo dos 4 anos eu já fui meio que organizando. Não necessariamente você precisa entrar e já começar a se organizar desde do primeiro ano da UTF, mas claro que sim, com uma organização, quanto maior a sua organização, mais fácil fica, né? Então, acabou que quando eu entrei na UTF-PR, eu já tinha essa vontade de fazer a dupla diplomação, então eu sempre me organizei e durante os 4 anos da graduação, eu estive ali de olho no edital e conhecia também as pessoas que vieram antes de mim. Então, e por sinal, algumas dessas pessoas ainda estive com elas aqui em Portugal, tenho muito contato, a gente sempre se ajuda. E aí acabou que deu tudo certo e que eu consegui fazer isso. Mas foram 4 anos de muita preparação. Não que é preciso, mas pronto, no meu caso eu fiz isso. Cássio, eu fiquei com dúvida aqui. Você chegou já com esse plano. Queria ir para fazer dupla diplomação e para Portugal.
Mas a gente sabe que não é só querer. Tu tem que ter uma nota, tu Uhum. tem que ter, enfim, tem que conseguir certos pontos para passar no edital e conseguir para ir. Eu tô com medo de alguém conseguir roubar sua vaga e você não ir para Portugal e, tipo, tudo que eu planejei deu errado. Se acontecesse, aconteceu. Essas coisas a gente não tem muito controle. E você tá Mas, pensando assim, assim, pô, você acabou. tem ponto para ir e tal, ou não, você só foi surpresa na hora do edital, você descobriu se ou não. Não, não, não. Assim, isso tem uma história engraçada, né? Porque foram 4 anos de organização e o que acontece? Olha, na época tinha até o Leandrinho que estudava comigo e que eu ajudei muito ele nesse processo também para ele conseguir. Mas a grande diferença é que, tipo assim, quando você se prepara com muita antecedência, ficou meio que quase que uma formalidade, assim, querendo, né? Porque eu já fiz desde o primeiro momento que eu tinha entrado na UTF, eu já fazia algumas coisas. A única coisa que eu sinto falta de não ter feito desse processo todo foi ter feito uma iniciação científica. Porque se a gente vai lá ler o edital, eu não sei como está hoje, nunca mais li, mas conta-se várias coisas. Conta-se centro acadêmico, conta-se monitoria que você faz, monitoria de algoritmos, monitoria de banco de dados, conta-se artigos publicados, conta-se, bem, diversas coisas extracurriculares, não somente meramente a nota. Experiência de trabalho profissional também conta. Bem, tem que se olhar para eu não dizer nada que já não esteja mais sendo avaliado, mas não, acabou que quando chegou lá, porque a gente se inscreve no 7º período, né? Mas acontece que quando chegou lá e eu enviei toda a documentação, meio que era um processo de formalidade, porque eu ia estourar os pontos, porque imagina, eu estava juntando pontos há 3 anos, e aí a maioria dos meus concorrentes estavam assim, há 1 ano e meio, há 6 meses, estavam no 6º período e falaram, vou tentar essa oportunidade, mas para quem já estava se preparando há 3 anos juntando pontos, acabou que eu tinha pontos de sobra, mas não tive essa, assim, a gente fica com um certo, pronto, uma certa apreensão, mas não, acabou que foi muito divertido, assim, eu me diverti bastante nesse processo. Tinha o Leandrinho, tinha várias pessoas, olha, teve o Guilherme, né, o Guilherme que veio comigo, o Guilherme March, que veio comigo para cá, porque sempre são 2, e a gente fez uma amizade incrível, a gente se divertiu a beça aqui, por mais que ele não fosse a pessoa que eu mais tinha amizade. Acabou que a gente acabou fazendo uma amizade bem maior aqui do que na UTF. O Leandrinho é uma pena também. A gente até contatei ele, falei aqui sobre a semana que nós estávamos tendo dos egressos aqui, queria que ele participasse. Só que como que a gente dividiu? A gente dividiu em 3 dias remotos e 3 dias presenciais. A gente tentou fazer perfis meio diferentes, assim, e até em períodos diferentes que estudaram, né? E acabava que tinha alguns perfis que ficavam muito parecidos, mas não vai faltar oportunidade. Eu vou chamar o Leandrinho de novo para a gente bater um bate-papo. A gente está querendo tornar meio corriqueiro isso aqui, esse podcast nosso aqui. Agora nós vamos ter uma semana meio de intensivo, mas a ideia é que sempre tenha, todo mês, pelo menos, trazer ou um egresso, ou um empresário, ou alguém da área de pesquisa, não sei, a gente está diversificando aí, já tiveram alguns interessados em participar e a ideia é trazer esse pessoal aí. Mas o que você estava falando aqui, que é meio polêmico, assim, né? Alguns dizem que é bom, outros dizem que não. Mas, assim, o que você acha? Você acha que o universitário, quando ele entra na faculdade, assim, ele deve se envolver em atlética, bateria, ou você acha que ele deve focar mais ali na parte acadêmica? O que ele tem a ganhar se envolvendo nesse tipo de coisa? Será que nesse tempo ele não podia estar estudando? Era mais bem aproveitado se ele tirasse para estudar, planejar o TCC dele, fazer algum artigo científico? O que ele ganha indo em bateria e atlética da universidade? Fala aí para nós qual a importância dessa atividade extracurricular e se isso trouxe algum benefício para você ocupar o cargo de tech lead de hoje. Pois então, eu vou tentar dar duas noções sobre isso, porque a UTF-PR, ela é bem justa nesse sentido, porque o que acontece? Imagina, para você fazer não só a dupla diplomação, mas para você fazer atividades dentro da faculdade, normalmente eles consideram diversos aspectos, pronto, se consideram o seu currículo. E a UTF, ela lhe dá abertura justamente porque existem pessoas que são mais da área científica, em fazer artigos, publicações,
a gente tem, assim, vou falar de cor, posso estar errado, mas eu acho que a gente tem o CICIT, a gente tem alguns eventos que são justamente para essas apresentações, que são apresentações dentro da UTF e tudo mais, mas a gente também tem essas outras atividades, que são atividades mais voltadas para aquelas pessoas que têm, pronto, uma habilidade para falar, uma comunicação, uma coisa de liderança, e eu acho que nesse aspecto vai muito da pessoa. Claro que são atividades totalmente diferentes uma da outra, né? Seguir um pouquinho mais na área da pesquisa do que seguir um pouquinho mais na área da, abre aspas, social, que são os diretórios acadêmicos, as atléticas e tudo mais. Mas eu acho, pelo lado bom, é que eu acho que a UTF justamente ela permite, né, e dá abrangência para que todos possam escolher e possam ir para onde mais gostam e vai ser reconhecido por isso, independente da atividade que você vai fazer no futuro. Então, por exemplo, eu com a dupla diplomação, como eu havia dito, eu não cheguei a publicar nenhum artigo, por mais que contasse ponto, não cheguei a publicar nenhum artigo, mas eles consideravam outros aspectos da minha vida acadêmica, seja monitoria, né, de auxiliar os outros alunos, depois que você está ali no 5º, 6º período, você consegue, não é preciso, acho que é a partir do 3º, né, mas pronto, você consegue fazer uma monitoria, você consegue participar de um centro acadêmico, participar das atividades lá do FLISOL, participar de tudo isso. E acaba que, dependendo do rumo que você escolhe para a sua pessoa, isso vai gerar impactos diferentes. Por mais que o resultado final seja o mesmo, mas isso vai gerar impactos diferentes. No meu caso, eu fui para esse lado, justamente porque o Hector me conhece, o Eric também conhece, sempre estive envolvido em grupos sociais fora e dentro da faculdade. Então, para mim, sempre foi muito fácil conversar, falar, explicar. E acaba que isso tem um impacto, sim, no meu cargo atual, que é de tech lead, gerenciamento, como eu disse, qualquer dessas coisas aí que vocês disserem. Porque acaba que hoje em dia tem uma coisa que eu aprendi com uma pessoa mais velha, mas eu fico repetindo isso, né? Que não adianta você saber, né? Você tem que saber explicar e saber dizer que você sabe aquilo, né? Porque, eu consigo programar, eu sei inverter uma árvore binária. Pronto, mas se você não souber transformar esse seu conhecimento para o próximo, ou você guiar o próximo a chegar ao mesmo nível que você, muitas das vezes não vai servir por si só, não vai servir de nada. Então, essa facilidade de comunicação que eu aprendi não só dentro da UTF, mas também dentro da UTF, foi o que me trouxe aqui onde eu estou hoje, que é justamente porque eu consigo pegar, às vezes, pessoas até mais velhas do que eu, e eu consigo transmitir o conhecimento, consigo orientar, guiar a pessoa e extrair o máximo daquilo, né? Então, eu consigo extrair as informações e guiar a pessoa e a gente ter volta. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito na UTF, seja, né, dentro do centro acadêmico, seja nas atléticas, lidar com pessoas. Hoje é assim, olha, eu trabalho remoto, mas não quer dizer que eu não tenha que lidar com pessoas, não quer dizer que eu tenha que lidar com equipes diferentes. Às vezes o meu trabalho... Hoje, por acaso, aqui já são 11, vai dar meia-noite daqui a pouco. Mas tem dias que eu tenho que acordar mais cedo, porque eu tenho que estar no horário da França, ou eu tenho que dormir mais tarde, porque eu tenho que estar no horário de Brasil, ou se não, no horário do Brasil, no fuso horário de Rondônia, que também eu tenho alguns colegas de trabalho lá, e já tive colegas de trabalho no Chile. Então, assim, além de ser uma coisa geograficamente, eu preciso também lidar com pessoas com diferentes características, diferentes personalidades, diferentes culturas. E tudo isso você só consegue com prática. Assim como desenvolvimento, né, escrever código, você só consegue com prática. Então, tem que se praticar, tem que se esforçar, se comunicar, entender o próximo, a todo esse processo, seja dentro do centro acadêmico, seja no seu trabalho, ou seja até no seu próprio dia a dia. Diga lá. Não, é porque, assim, fato, todo dia ali vocês devem ter daily, né? E talvez até algumas reuniões fora de daily que você deve estar se comunicando com o restante do time, e acaba que você usa um pouco dessa sua capacidade comunicativa. Mas, assim, você, para quem não sabe, aqui o Cássio, além de ter sido presidente do centro acadêmico, está participando hoje aqui, o Cássio é o meu amigo, né? Amigo que conheci, tive a oportunidade de conhecer aqui graças ao TFPR também. E assim, Cássio, você não acha que com esse seu perfil comunicativo, às vezes você não está
sei lá, jogando fora de estar atrás de uma tela codando aí? Você não acha que as pessoas que são mais comunicativas deveriam estar buscando outras áreas, se não a de programação, sei lá, como um PO, como gerente de projetos, alguma coisa diferente? Ou você acha que nada a ver essa skill de comunicação, que é até um ponto forte para você, justamente porque são poucas pessoas que têm isso na área tech, e agora está tendo cada vez mais, né? Cara, eu acho que tudo depende, né? Eu acho que nesse aspecto entra aí um pouco entra um pouco de uma opinião pessoal, assim, e tudo mais. Mas eu acho que tem que saber se aproveitar. Assim, a resposta é saber aproveitar as oportunidades e as suas características, né? Se você utiliza aquilo que, né, alguns podem dizer dom, talento, não sei o quê. Se você usa isso e se você está em busca, né, de alguma forma demonstrar isso, seja na programação ou não, eu acho que é muito, assim, é muito pessoal, mas o importante é que você vá atrás dessas características, não necessariamente uma em específica, não necessariamente comunicação, liderança, não, mas, né, as características que você possui e faça o seu melhor, né, com as ferramentas que lhe são oferecidas. E eu acho que não necessariamente, não acho que seja a palavra que você utilizou, assim, não foi desperdício, mas uma coisa nesse sentido, mas eu acho que não, porque você acaba. Eu penso que quando você executa uma coisa com gosto, né? Quando você faz o seu trabalho com gosto e você faz aquilo que gosta e tudo mais, acaba que é prazeroso, né? Então, por exemplo, eu tenho esse prazer em fazer o meu trabalho assim, em participar assim, e você acaba colhendo esses frutos uma hora ou outra, né? Assim como eu saí de desenvolvedor e hoje estou num cargo mais de liderança e comunicação. Aí fala português, fala francês, fala inglês e vai juntando tudo isso, acaba que, né, você vai tendo oportunidades e vai se divertindo mais com o seu próprio trabalho. Mas eu acredito que não. Eu acho que o importante é a gente saber abstrair isso, né? A gente saber identificar essas qualidades que nós temos e ir atrás delas, independente de qual seja. E aí, consequentemente, o seu cargo, você deixa de ser só um desenvolvedor de software. Há muita gente que gosta mesmo só de desenvolver software, só ver código e tudo mais. Mas aí você começa a ver, experimentar e ver outras áreas, né? Você começa a ver uma coisa mais de produto, você começa a ver mais uma coisa de gestão, e aí você vai se identificando e pronto, você vai se permitindo aperfeiçoar e entrar em outras áreas, né? Boa. Cássio, ouvindo um pouco dessas suas skills, e tendo conhecimento desse seu histórico, principalmente acadêmico aqui, você acredita que o centro acadêmico, assim como secretário ali no ano de 2022, presidente no ano de 2023, te ajudou a galgar esses caminhos que hoje você tem de não somente estar ali na frente, atrás de um código, mas de gerindo uma equipe, assim como eu, que já fui presidente do centro acadêmico, o Hector também quis estar como presidente aí do centro acadêmico. A gente tem muito essa skill de, você é melhor nisso, você pode agregar mais nisso, você pode ajudar essa parte. E a gente tem muito essa desenvoltura de ajudar as pessoas em várias áreas. Você acha que o centro acadêmico te agregou muito nessa fase para hoje gerir uma equipe tech? Sim, com certeza. É justamente isso que você falou, né? A gente, quando tá ali numa. Olha, pronto, quando a gente tem ali uma responsabilidade e a gente depende daquilo para trabalhar, no sentido, por exemplo, centro acadêmico, onde a gente tem que escolher uma boa pessoa para estar em determinado cargo e acompanhar os alunos e tudo mais, e ouvir, principalmente o fato de você estar numa. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Às vezes você está num cargo de liderança, não quer dizer que você só fala, que você só manda. Pelo contrário, você tem que ouvir bastante. Então, acabava que era justamente, por exemplo, no centro acadêmico eu fazia isso. Olha, por exemplo, o exemplo do Leandrinho. O Leandrinho, todo mundo quem conheceu, pô, aquele gajo era. O Leandrinho era, assim, comunicador e não sei o que, todo mundo conhecia, festas, não sei o que. Nada melhor do que eu colocar ele num cargo onde as pessoas também queriam ver ele lá, né? As pessoas sentiam essa, tipo assim, putz, esse menino era para isso, que era essas coisas, diretor esportivos, atividades culturais e tudo mais. Então, sim, no centro acadêmico ele me ofereceu esse, digamos, know-how, né, essa coisa, essa experiência, porque toda experiência é válida, às vezes a gente não consegue
por mais fazer lá coisas grandiosas, mas já aquilo serve de alguma coisa para a sua pessoa, serve para a sua pessoa como um ser. Então, acaba que sim, o centro acadêmico, você escuta o próximo, escuta os alunos, escuta as necessidades, vê onde você mesmo está errando, onde a sua equipe está errando, e aí você começa a identificar. Isso não é no primeiro mês de centro acadêmico, isso é lá para o 7º, 8º mês de centro acadêmico, onde você começa a perceber, talvez é melhor eu substituir essa ideia ou essa pessoa por uma outra coisa, porque talvez faça mais sentido o Hector do que o Eric, e aí você vai pegando o feeling. E aí, quando você chega numa empresa, num sentido profissional, e se você assume um cargo, que muitas das vezes é um degrau, é um processo, você acaba justamente, essa pessoa aqui, eu acho que eu já vi uma pessoa com essas características, deve ser tipo o Leandrinho, vamos fazer essa experiência de colocar a pessoa numa outra área, num outro cargo, onde ela se sente bem, né? E aí é um processo. Mas sim, eu acredito que ajudou e até hoje foi algo muito enriquecedor para minha pessoa, para o meu currículo, para tudo. Cara, ainda falando, obrigado pela resposta, bem completa mesmo. Ainda falando um pouco de centro acadêmico, é inevitável, né, que assim, a gente como presidente, como pessoa que está ali para gerir determinadas situações e todo um calendário acadêmico, eu passei por algumas boas e poucas, assim, nesse meu período como presidente do centro acadêmico. Eu acho que você também passou por alguns empecilhos, assim, por algumas dificuldades e tal. O meu empecilho no centro acadêmico é o mineiro, tá? Tudo que eu falo, ele fala, não, a pior coisa que eu já escutei na minha vida. Ele fala, a pior coisa da minha vida é você aqui nesse centro acadêmico. Justo. Toda vez que nós nos encontramos é esse embate aí, né, mineiro? Mas é divertido, nós que levamos esportiva, a gente até se diverte, né? Cássio, você que não teve a minha pessoa como empecilho no seu centro acadêmico, assim, você acredita que qual foi a principal dor que você sentiu, assim? Foi durante a semana acadêmica? Foi no Flissol? Foi quando você acreditou que algo poderia dar certo e não deu? Qual foi a sua principal dor aí? Porque tem gente aqui sofrendo bastante, viu? E eu tô deixando ele sofrer mesmo, né? Que eu aprendi também, caminhar foi descalço, você aprende a caminhar descalço também. Cara, não sei, para ser bem sincero, não sei. Não sei responder essa pergunta. Não tive. Assim, claro, a gente tem dificuldade em tudo que a gente vai fazer na vida. Só muda o tamanho da dificuldade. Né? Pequena, grande, média. Mas, assim, não me recordo. Claro, semana acadêmica é uma coisa que estressa bastante, que dá bastante preocupação. Olha, mas a única coisa que eu posso dizer é: quanto mais organização tiver, no sentido com antecedência, seja para participar do centro acadêmico, seja para ser uma pessoa responsável dentro do centro acadêmico, no sentido de um cargo de liderança do centro acadêmico, que existe vários, não é só o presidente. Às vezes os alunos têm essa ideia do tipo, não vou entrar no centro, mas você pode iniciar no centro acadêmico desde um suplente a um diretor de fato e aos cargos mais que dão mais o peito, digamos assim, né? Que é o presidente, o vice, que são quem realmente ali no final da ópera, quem apaga as luzes, né? É quem apaga e abre as luzes da ópera. Mas, assim, não me lembro de nenhuma dor. Eu sei que a Semana Acadêmica ou o Flissol ali são projetos que dão algum tipo de dificuldade e tudo mais, mas, assim, não. Eu acredito que isso tudo são processos, são coisas que a gente... Talvez sei lá, 2 dias antes eu não consegui dormir para a semana acadêmica, assim, sei lá, 2 dias antes, não dormia. Mas depois que a semana acaba, e eu lembro muito bem, todos os dias, depois de cada dia o que eu ia fazer, eu lembro muito bem. Não sei se cabe aqui a reunião, mas era para sentar com alguns colegas, pronto, eu vou dizer que não tem problema nenhum, mas até porque a maioria das pessoas é maior de idade, né? Mas era sentar com alguns colegas e tomar um chopp depois e poder conversar, às vezes até com alguns professores, que para mim, além de guias, de mestres, são amigos meus. Isso para mim era o mais gratificante, era saber que depois de cada dia estava mais perto de terminar, e quando terminou a gente fica até com saudade, queria, putz, agora eu faço diferente, faço melhor e tudo mais, mas isso é um processo, as pessoas, é normal, é um processo normal. Hein, Cássio? Que foi polêmico também na tua gestão.
E o churrasco do Cássio, hein? Uhum. O churrasco do Cássio a gente participou, para quem não sabe, eu acho que era da academia, né? Quem ia mais na academia ganhava o prêmio, e o Cássio falou: não, se o nosso curso ganhar, eu vou pagar um churrasco. E aí ficava todo mundo no grupo incomodando o Cássio: que dia que é o churrasco, mano? Que dia que é o churrasco? Olha só, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que houve dois churrascos. E além disso, só para finalizar, porque essa pergunta aí não é necessário ser dito, né? Mas assim, houve dois churrascos, e um dos churrascos ainda tem um vídeo feito pela professora. Esqueci o nome da professora. Esqueci. Ai, caramba. Pronto, mas tem um vídeo ainda que é o que eu já tava lá, de tanto chopp, já tava lá a dançar com um banco. Isso era para ir 8 horas, 9 da noite. E eu tô a dançar com o banco e eu tenho esse vídeo, ou seja, o churrasco foi feito. Quem não foi é porque. Não, mas assim, nós ficamos aqui também. Pera, já vou chegar lá, mais uma história legal que nós temos também. Antes disso, eu vou contar um pouco que você foi agora para Portugal, né? E assim, nós tínhamos um contato meio que direto aqui enquanto você estava em Dois Vizinhos. Mas é desde que você foi para Portugal, a gente não sabe o que aconteceu aí, o que rolou. Queria que você contasse um pouco para nós, assim, se teve algum choque cultural, alguma coisa que você não esperava aí num país novo, num continente novo, com pessoas novas, professores novos. Será que a metodologia de ensino é a mesma? A galera tem a mesma vibe? É verdade que falam que brasileiro é o povo mais caloroso, ou é marketing brasileiro e é todo mundo igual? Conta aí para nós um pouco como foi a experiência cultural aí em Portugal. Certo. Sobre essa questão, assim, são aspectos e aspectos, né? E cada pessoa vai interpretar de uma forma. E cada pessoa também que vivenciar vai também vivenciar de uma forma. A gente sabe que, né, até uma passagem muito famosa, que nem um rio é o mesmo, né? Por mais que o rio continue ali, a água que passa naquele rio já não é a mesma de ontem, e assim. Mas, assim, o que eu posso dizer de forma genérica e tudo mais é que como é que eu vou dizer isso? Eu tenho que ser... Não posso também, né? É porque, assim, bem, isso são opiniões minhas. Pronto, então, na minha opinião, a UTF-PR é melhor. Os nossos professores são melhores. Não é porque o Gustavo está aqui, mas o Gustavo, Rodolfo, André, Rafael, bem, todos esses professores que nós temos, não, para mim é melhor. Eu não tenho que mentir. Para mim são melhores. Mas a UPB agora, não é mais IPB, agora é UPB, que é a Universidade Politécnica de Bragança. Ela tem um excelente ensino, mas se as pessoas me perguntar quem é melhor, eu vou falar UTF, mas ela tem uma qualidade excelente de ensino. E acaba que, assim, de forma geral, os professores aqui são, assim, não é que é difícil, porque de forma geral acaba que, assim, você não tem, eu tinha uma grande proximidade com os nossos professores aí, justamente pela nossa característica como brasileiros e poder conversar e não ter essas diferenças culturais, né? Até mesmo uma pessoa que vem, sei lá, igual eu, que vim do norte do Brasil, né? Pessoas que vêm do norte, nordeste, São Paulo, que tem muita gente de São Paulo na UTF, acaba que, né, assim, é mais um dia como outro dia, sem problema nenhum. Aqui em Portugal tem um pouquinho as diferenças, mas é porque é uma diferença cultural, um pouquinho do sotaque do idioma, e a gente está na região norte de Portugal, que é uma região mais antiga. Portugal começou pelo norte, então a gente, quando vem fazer a dupla de formação no UPB, ele acaba por ser uma região norte e tal. Mas, de forma geral, é uma experiência incrível. E, para mim, né, eu estou a dizer que para mim, a UTF-PR, ela, né, os nossos professores e tudo mais, estou puxando sardinha para o nosso campus. Isso é na parte acadêmica, mas, assim, na parte, digamos, social da coisa, aí não tem comparação. Porque o nível de conhecimento, que às vezes é um conhecimento extracurricular, que é um conhecimento que você não é dentro de sala de aula que você alcança. E pode ser até dentro de sala de aula. Por quê? Porque teve muitas vezes, muitas aulas mesmo, eu assim, me lembro de uma só que eu fiz com maioria brasileira e portuguesa, mas, sei lá, 90% do meu mestrado, do meu processo de título de mestrado, eu fiz aulas com pessoas internacionais. Por sinal, as aulas eram em inglês. Mas eu fiz com pessoas internacionais, então eu tinha colegas de Norte da África, né, que são ali uma região
onde temos ali alguns países que foram colonizados pela França, pela Espanha, então ali é o Marrocos, Argélia, Tunísia. Eu tive colegas também da Ásia, tive 2 colegas um do Bangladesh e o outro do Nepal, era um miúdo do Nepal. E pronto, e essa experiência não tem comparação. Essa experiência, tanto dentro de sala de aula, mas eu digo mais extracurricular, acaba que é enriquecedora demais, justamente porque são culturas, idiomas, a forma... Eu conversava com o pessoal que fez engenharia de software na Argélia, e, cara, era simplesmente incrível você... não estou dizendo aqui quem é melhor e quem é pior, não, mas eu estou dizendo que era incrível você falar assim, o que você via lá? Eu via Python, não sei o quê. Aí, em outro lado, já tinha lá uma pessoa que via uma coisa super específica, que é porque lá na região, imagina, a gente tem um polo em 2 vizinhos, e um polo também, de certa forma, influenciado pelas empresas ao redor. Então, eles tinham lá a mesma coisa, as empresas, né, da Ásia e daquela parte, continente do mundo, influenciavam no que as pessoas iam ver dentro da faculdade. Então, você acabava tendo ali coisas, né, nessa troca de conversa, e tem que estar muito aberto, a permitir essas trocas, né, a conversar, a ir atrás e de fazer amizades, que isso, para mim, essa principalmente é a parte mais incrível, assim. Tem a parte acadêmica, tem a parte acadêmica, tem a parte de pesquisa, do mestrado, mas para mim a parte mais incrível, assim, que eu não consigo nem, assim, tem que se viver, sabe? Você acaba vivendo e aí você, experimentando essas coisas, você consegue visualizar melhor, a sua cabeça abre, sabe? Cássio, hoje... Rapidinho, só 2 recados aqui que eu esqueci de dar. Não é para fazer pergunta para o Cássio, não vou alugar ele aqui, não. Mas, assim, 2 coisas aqui importantes que eu deveria ter comentado. Primeiro, pessoal, vocês estão ouvindo aí, mas se quiserem, pode mandar pergunta no chat, que no final a gente vai ler as perguntas de vocês, se alguém tiver tido alguma dúvida, e trazer para o Cássio responder aqui, tá bom? E mais uma coisa aqui também, um recado aqui do time de pós-graduação, que também está ajudando aqui o centro acadêmico na nossa gestão. Avisá-los aqui que, para quem gostaria de fazer inscrição, as inscrições acabam dia 14, então corram lá para garantir a vaga de vocês. Pós-graduação em ciência de dados, tá, pessoal? Dia 14 o prazo, fiquem atentos aí. Vai, Mineirinho. Bom, voltando um pouco assim do assunto social, cultural e tudo mais, Cássio, além do currículo acadêmico que você deixou claro, além dessas atividades de extensão que é importante fazer dentro da UTFPR, seja bateria, seja centro acadêmico, seja atlética, qual que é o principal, assim, dica que você pode dar para quem está assistindo aí com a gente, quem está aí com a gente, que já tem os planos de ir para Portugal, qual que é a principal dica? Vista um casaco, que é frio, ou desde venha e viva essa experiência que é muito incrível, venha de mente aberta? Qual dica que você gostaria de ter tido antes de ir, talvez não teve, e agora você, já com a experiência, tem aí a agregar na vida de alguém que também tem esse mesmo caminho, Cássio? Bem, essa é uma pergunta... Eu dividiria em 2 pontos. Por exemplo, eu dividiria entre o antes e o durante. Porque o durante não tem muito o que fazer. Assim, você tem que vir para cá, e aí correr atrás da documentação, esperar bastante que o governo português resolva a parte dele, essas coisas, meio que assim, não tem o que fazer. Essa parte, depois que você está aqui, aí você consegue ir atrás de resolver as coisas, que eu estou falando mais da parte burocrática do sistema, que é o visto, que é a permanência, o que a gente chama de residência, o visto de residência, porque o mestrado ele tem duração superior a 1 ano, no mínimo 1 ano, então é uma duração superior a 1 ano. Então, aí meio que essa burocracia pós, assim, não tem muito o que fazer, tem que esperar chegar aqui e enfrentar, sabe? Enfrentar, e de preferência sem muita preocupações, porque você não consegue, né? O Gustavo, o Rodolfo, eles por acaso conhecem algumas não vou dizer dificuldade, mas pronto, das experiências que eu passei aqui, dessa parte de burocracia. Tudo se resolve. Às vezes demora, mas tudo se resolve. Agora, antes para vir, o que eu gosto de dizer às pessoas acompanhe os editais,
os editais da UTF-PR. Primeiro, porque não tem só para Portugal. Assim, eu imagino que o nosso curso só tenha para Portugal, mas para as outras pessoas que fazem outro curso, porque, se não me engano, o nosso campus é um campus muito excelente nesse quesito, porque, bem, não é só engenharia de software, mas florestal, agronomia. Por sinal, eu já conheci uma pessoa de cada curso aqui em Portugal, no tempo que eu estou aqui. Já conheci, literalmente uma pessoa de cada curso que fez o programa nas suas respectivas áreas e que vieram. Então, a dica principalmente, leia o edital, acompanhe o edital, nem que você não vá, por exemplo, estou no 4º período, mas olhe, acompanhe as notas do pessoal, e isso é público, não só durante o processo, mas agora, se a gente entrar, eu acho que no site da Coens, então lá na Coens, eu acho que tem lá eu estou falando de cabeça, tá? Eu acho que você vai lá em graduação e vai lá nos últimos botõezinhos, tem lá dupla diplomação, você clica lá e você vai ter a lista de editais e editais antigos. Olha, pronto, perfeito. Obrigado, Gustavo. Então, na internacionalização. Então, ali você já vai ter acesso não só ao edital corrente, quanto os antigos editais, que às vezes mudam um pouquinho. E se você se basear naquilo ali, pode ter certeza que com quanto mais preparação você tiver, mais fácil será o processo. Então, essa é, vamos dizer assim, a regra de ouro, é a mais tranquila, que é você acompanhar, ver o que precisa e ir atrás de pontuar no que você precisa. E você pode fazer até simulações das suas pontuações, é bem simples, o edital ele é bem objetivo nesse ponto. E aí, depois, eu acredito que uma das coisas é você entrar em contato com alguém que esteja lá, não necessariamente precisa ser eu, mas agora a gente já tem outros 2 novos colegas aqui, o Gabriel, e tem... eu não me lembro o nome do outro menino. Mas entrar as pessoas e ver coisas que eu fiz na altura e que o Gabriel, por exemplo, Mônica, acho que era da sala de vocês, né? Que ele fez, que é o processo de você entrar em contato e ver... olha, tem alguma dica, tem alguma coisa que eu possa fazer, tem algum local onde eu posso alugar, o que você recomenda? Isso é mais próximo, né? Já é no finalzinho do edital. Então, se for para dar uma dica durante o processo, no início, quando você só tem a vontade, eu recomendaria que você olhasse o edital e ficasse de olho na forma de pontuação e já fosse pontuando. Quando chegar próximo ali, que normalmente é no 7º período, então se você estiver no 6º, no 7º, é você começar a ver com os professores, porque você tem que estar com as matérias em dia, tem que estar com as horas bem, aquelas horas, as optativas, tá com as optativas em dias, tem que estar ali com algumas coisinhas em dias. Então, não deixem para ficar devendo alguma horinha, devendo alguma matéria, porque isso pode acabar, não necessariamente impede, mas pode atrapalhar nessa burocracia, porque tudo tem uma data para se inscrever e tudo mais. Então, eu recomendo isso quando estiver mais próximo, né? Quando você já se inscreveu e você já está esperando o resultado, ir vendo uma coisa ou outra com os alunos que já estão lá. Sempre vai ter um professor, o próprio coordenador do curso vai ter os contatos desses alunos que estão lá, até porque eles não deixam de ser alunos da UTF, eles continuam sendo alunos da UTF, eu continuo sendo aluno da UTF. E eles vão conseguir lhe ajudar, fornecendo um contato, quem pode, né? Sempre vai ter uma pessoa, normalmente é um fluxo. Então, me ajudaram, eu ajudei os próximos, e os próximos vão ajudar os próximos, e assim por diante. Então, vai ter pessoas. E aí, depois, quando chega aqui, aí aqui é uma outra vida. Aí aqui é correr atrás da documentação, é correr atrás de apartamento, é conhecer o estilo português das pessoas. Aí aqui não tem muito o que fazer. Aqui é chegar aqui e, principalmente, estar aberto às experiências. E muito importante é saber que é diferente, vai ter coisas diferentes e tem que estar se aberto a essas coisas diferentes. É isso. Comentar um negócio aqui, é muito legal, né? Tipo assim, o Cássio foi para Portugal e, obviamente, ele tinha um grupo de amigos aqui nosso em 2 vizinhos. E aí já tinha tido um tempo que ele estava lá em Portugal, né? A gente se encontrou e começou a conversar do Cássio, falou, pô, e o Cássio, como é que tá a vida dele, né? A gente aqui falou, vamos ligar para ele agora, vamos ver como é que tá a vida dele lá, né? Você vê, o cara venceu na vida e não esqueceu dos amigos aqui. Ele eu esqueci, eu achei uma mensagem. Assim, ó, vocês querem, olha só, então eu vou mandar para vocês aqui, ó. Essa história não. Vou dar 2 euros para vocês aqui, ó.
Ou Não, ele não foi 2 euros, pagou. não. Foi 3 dígitos, não foi 2 euros, não. Foi 3 dígitos. Para com Não, isso. brincadeira, mas ele mandou assim poucos euros para nós lá, fez a diversão da galera aqui em Dois Vizinhos, e nós colocamos até o Cássio na parede. Depois desse dia, eu acho que a gente podia fazer, Gustavo, providenciar ali uma estátua do Cássio para colocar ali dentro acadêmico. Um busto do Cássio, assim. Ué, ele faz benfeitorias lá de Portugal, cara, é o cara. Lá no centro de convivência vai ter. Vamos trocar o nome daquele centro de convivência também? Já é C de Cássio, então? Pronto. C de Cássio. Ai, Cássio. Também com tua experiência aí agora como tech lead, né? Eu acho que você acaba tendo um papel fundamental com outras pessoas e acaba tendo decisões para serem tomadas. Imagino eu que talvez de quem fique no projeto, ou quando entra uma pessoa nova, um estagiário, um júnior, alguém que está mais começando a carreira assim, você tem que identificar o perfil. Eu queria ver assim de você, se você consegue olhar para um cara que está começando na área, começando no seu projeto, e perceber alguma habilidade dele, alguma skill que você acha essencial, e você pensa assim, ó, esse é o cara, esse eu acho que vai dar certo aqui. Porque, claro, e aí você pode trazer para nós também, algo que é de suma importância, né? Eu vacilei nisso, mas já estou correndo atrás, é de a gente ter, no caso, o aprendizado da língua inglesa. No seu caso aí, você comentou que da francesa também, então acho que desde cedo está investindo no inglês, numa língua estrangeira. Mas além disso, você não consegue perceber assim uma habilidade que é essencial para o mercado, já como sua habilidade de tech lead aí, o que você acha que diferencia um bom profissional de um mau profissional? Pode falar sobre soft skills, sobre persistência e tal, mas se você conseguisse trazer para os meninos aqui algo que eles poderiam investir desde já se não começaram, que não é algo que a pessoa nasce, se você puder trazer alguma coisa dessa aqui para o pessoal já começar a se desenvolver, e quem ainda não conseguiu um emprego está aí começando na área. Sim, com certeza. Bem, respondendo essa pergunta, só para eu dar 2 contextos importantes. Acaba que, claro, acaba que com o meu cargo atual eu faço muita entrevista técnica no projeto. E eu, assim, já fui professor aí em Dois Vizinhos, já fui professor das empresas, né, que temos ao redor aí de Dois Vizinhos, eu já fui professor de programação, e naquela altura eu já tinha percebido algumas coisas, mas hoje, com a visão que eu tenho, e por sinal continuo dando aula, mas agora específicos, não é como antigamente, né? Não faço disso, não é meu trabalho principal, continuo dando aula de programação e principalmente nesse quesito de, eu não vou dizer a palavra mentoria, mas é nesse quesito de guia, assim, de guia, sabe? De guiar a pessoa quando a pessoa está perdida. Justamente por conta da minha irmã e tudo mais, porque ela também faz o nosso curso de engenharia de software, uma pena não ser na UTFPR, mas também faz. E o que acontece? Claro, o inglês não tem o que se dizer. Quando você, assim, o inglês tem que ir atrás. Hoje em dia, por exemplo, eu arranho um pouco de francês e hoje consigo ter um pouco mais de facilidade e tudo mais, porque tenho contato dia a dia. Basicamente, todo dia, às 8 horas da manhã, eu recebo um feedback da França, e normalmente eles escrevem em francês, porque o francês não fala muito inglês. E aí eu já pego um pouquinho desse quesito. Arranho também outros idiomas, mas isso não vem em questão. Mas o inglês é muito importante. Assim, o inglês a pessoa tem que ter, porque independente da formação ou da oportunidade que vai ter, a gente trabalha com inglês dia a dia. Né? Do próprio ato de programar, por mais que existem línguas de programação em português, o próprio ato de programar é escrever código em inglês. Então, isso, nem vou dar essa dica, porque isso é meio que padrão na nossa área. Então, né, é muito importante buscar, nem que seja o inglês técnico, e se aperfeiçoar. Agora, uma outra coisa que é mais voltada no sentido do pessoal que está procurando uma oportunidade e tudo mais, na empresa eu estou sempre a fazer essas entrevistas técnicas e avaliar pessoas, e eu sou talvez eu não seja melhor, ou talvez eu seja muito bom nisso, ou talvez seja uma péssima pessoa para avaliar, porque acaba que no meio da avaliação eu começo a dar as explicações, né? Literalmente como se fosse um professor, olha, acho que você podia fazer assim, não sei o quê. Mas uma dica
que eu acho imprescindível, e é o que eu falo direto para minha irmã e para as pessoas que eu ofereço aulas ali, é duas coisas. Uma é ser honesto, e a segunda é você ter um certo de pensamento crítico. E aí eu vou tentar destrinchar isso melhor. A parte do ser honesto é porque, assim, às vezes você está numa entrevista e tudo mais, e você fala, isso aqui, e fica aquela enrolação, não sei o quê, e não chega a lado nenhum. Então, se você não sabe aquilo, é melhor que você diga que não saiba. Só que é procurar saber. E isso é o pensamento crítico. O que eu sempre falo é o seguinte, se você está desenvolvendo um código, ou você está desenvolvendo uma funcionalidade que você não percebe aquilo, você não entende como aquilo de fato acontece, vá 100% atrás de entender como que aquilo funciona. Tipo assim, olha, teve uma época que eu não entendia nada de mensagerias, que é RabbitMQ, o Kafka, eu estou tentando dar exemplos, né? Então, eu não entendia nada de mensagerias. E aí, às vezes, eu pegava um projeto para fazer e precisava lá implementar, aí eu já pegava uma parte de uma fila que estava pronto, implementava, olhava um padrão na internet, implementava, e no final dava certo. Mas assim, sabia, mas ao mesmo tempo eu não sabia. E eu não era honesto comigo mesmo, no sentido de falar assim, cara, isso eu não entendo. Tipo assim, eu consigo aqui se virar, mas eu não entendo. Então, o que eu preciso para ir atrás de entender? E aí é você ter esse pensamento crítico de tipo, não, ok, isso eu tenho que ir atrás e tenho que investigar, né? Tenho que tentar ler, assistir algum vídeo, alguma coisa que traga essa ideia para mim. E eu vejo muito essa dificuldade, principalmente em quem está iniciando, assim, basicamente você olha o seu código e você fala onde você sabe e onde você não sabe, né? E você ir atrás de ter aquelas coisas. E se você já souber tudo, nada melhor do que começar algo novo. Comece algo novo. Se você já olha o seu código e fala, não, tudo que está aqui eu começo. Mas então você vai achar um ponto onde há uma necessidade de uma alteração, né? Onde há, por exemplo, aqui eu podia, ao invés de usar, sei lá, persistência de dados num arquivo local da máquina, eu vou usar uma persistência de dados de Postgres, né? De banco de dados Postgres. Aí a pessoa fala, mas Postgres eu já conheço. Já tentou um MongoDB, até mesmo uma tipagem diferente, já tentou um Mongo? E aí é assim que você, né? E aí, em pouquinho em pouquinho, você vai vendo essas coisas, né? Você vai vendo outras coisas que você ainda não domina. E a partir do momento que você começar a dominar, é sair da zona de conforto. Olha, uma boa palavra é sair da zona de conforto. E aí, quando você sai dessa zona de conforto, você acaba vendo outras coisas. E eu fiz isso muito, nesses últimos anos, eu fiz isso muito com produto. Eu não entendia tanto de produto e eu fui atrás de produto. Às vezes, por exemplo, a gente tem aqui no nosso sistema da empresa, o que eu faço? Eu dou literalmente um Alt Tab e começo a pesquisar. Hoje eu fiz isso, por acaso, na reunião da empresa. Eu não sabia como que funciona um modal de maior de idade. Imagina que a gente mexe com vinhos e uma coisa de vinhos e aqui na champanhe, essas coisas da França. E aí a gente precisava fazer um modal, de, tipo assim, se você é maior de 18 anos, não sei o quê, aceita, confirma. E eu literalmente dei um alt tab e joguei, assim, o nome de uma outra empresa do ramo de bebidas e tudo mais. E a gente foi atrás de ver como que eles fazem, justamente para a gente, né? Claro, depois o jurídico vai atrás de resolver essas coisas. Mas é você ter você não esperar o próximo, sabe? É você mesmo ir atrás daquilo que você ainda não sabe e descobrir. Isso, para mim, nesse quesito de programação, para quem está buscando uma oportunidade, eu acho incrível. Quando eu entrevisto algum jovem, ou até uma pessoa mais velha, não é problema, que tem essa característica no sentido de, tipo assim, ele está desenvolvendo um código, ele fala assim, olha, aqui eu coloquei uma transaction. Mas transaction é um conceito super simples de banco de dados. Mas tem gente que não sabe, mas tudo bem. Aqui eu coloquei uma transaction, não sei o quê, porque eu vi que transaction é bom, e aí durante o desafio eu implementei a transaction e tudo mais, e eu perguntei, você entendeu o conceito? Aí o cara me explica, eu falo, pronto, você já me ganhou aqui. Porque você descobriu uma coisa durante o desenvolvimento, descobriu o porquê ela serve e conseguiu implementar. Agora você tem tudo. Você descobriu o porquê serve e implementou, né? Muitas das vezes as pessoas pulam essa etapa, que é descobriu o que precisa, não sabe para que serve e implementou. Aí não agrega em muita coisa, entendeu? Se você pular as etapas, você acaba que
alguma coisa vai faltar, e isso é muito importante. Então, ter esse pensamento de ir atrás e buscar. Eu acho que, para quem está iniciando uma empresa, ver isso em você, pode ter certeza que é um baita diferencial. Se você fazer só lá o seu... Desculpa. Né? Com a IA, eu acho que acaba dificultando ainda isso, né? A IA é meio que uma faca de dois gumes aí, né? Nesse sentido, ela te entrega de bandeja e às vezes você não entende o processo, né? Exatamente. Tem muito, eu tenho muito, às vezes eu leio muito código quase todos os dias para revisar por requests e tudo mais. E acaba que eu vejo muito disso, né? Que é um código feito com IA, foi feito com um tempo menor, né? Um tempo hábil foi mais rápido, mas nem se até para mim tá difícil de entender, né, que tem um pouquinho mais de experiência, não tem essa experiência toda, mas tem um pouquinho mais de experiência do que a pessoa que desenvolveu. Se até para mim está difícil de entender o que aquele código quer chegar, é porque está estranho, né? Porque se tiver um ninho de gato para resolver um problema, beleza, funciona. Mas e a manutenção? Uma coisa que as pessoas às vezes talvez não entendem é que você não escreve código para você. Você não escreve código para ele ser, né, bom, eficiente, não sei o que. Claro, isso é um resultado, mas você escreve código para o próximo. Porque um sistema, normalmente ele não nasce e morre, né? Normalmente o sistema, o objetivo dele é progredir e avançar. E você sempre vai estar escrevendo código para o próximo que vai tocar naquele código. Então é muito importante que você, na hora que está desenvolvendo, ter essa percepção. E sempre vai ter alguma coisa para melhorar, sempre. E aí vai de você ter a análise crítica e falar, o que eu posso melhorar aqui? Ok, deixa eu ir atrás agora de ver. Posso implementar uma fila? Vamos atrás de implementar uma fila. Como é que funciona? Qual que é o conceito de fila? Por debaixo dos panos, como que é uma fila? Que tipos de threads, que tipos de processos a CPU abre para gerenciar filas, entendeu? É um event loop, não sei o quê, blá, blá. E aí você acaba descobrindo coisas que, assim, a maioria das pessoas, dos desenvolvedores, não sabem. E isso eu acho que é um destaque para uma oportunidade incrível. É o que a gente considera ser importante na nossa empresa. A gente que não tem tanta preocupação em a pessoa não ter tanta experiência, porque a gente faz o polimento da pessoa, do desenvolvedor dentro da empresa. Mas se a gente vê as características que a gente precisa para que a gente faça esse polimento, é suficiente. Cássio, acho que agora que a brincadeira estava ficando boa, já está dando o nosso horário aí. Eu queria só agradecer sua disponibilidade de bate-pronto. Quando eu te chamei, você topou na hora. Eu já sabia que você ia topar, eu nem fiquei com medo de você recusar, até porque aí seria tarde da noite, a parceria que a gente tem há tempos. O próprio Gustavo sugeriu o seu nome, né? Justamente pelo processo aí de internacionalização que você está fazendo. E aí já estava certo que nós traríamos você aqui, e foi muito legal você estar trocando essas experiências para a gente entender um pouco sobre essas dicas, né, de quem conseguiu ir para a Europa, conseguiu agora estar em contato com empresa francesa, relacionado com Portugal, enfim. Aí eu acho que por ser Europa tudo mais próximo, né, você consegue visitar mais países em menor intervalo de tempo do que aqui no Brasil, por exemplo. Mas, assim, muito legal essa troca que a gente teve aqui, e eu tenho certeza que só trouxe mais conhecimento aqui, agregou demais, até para mim, né, que eu deveria ter me formado, e tô me enrolando aqui na faculdade, mas é que eu sou fã do UTF-PR também, você também rasgou cedo aqui para o UTF falando que é melhor que Portugal, né? Se a UTF-PR é melhor do que o IPB, né, o Instituto Politécnico de Bragança, o Cássio falou, então é verdade, né? O TFPR, dois vizinhos aí, tirando onda. Né, Mineirinho? É minha opinião, olha lá, hein? Não vá, depois ainda sai isso aí aqui e os caras vão ficar bravos comigo. É a minha opinião, no sentido, né? Já subiu um corte já, Cássio, pode ficar tranquilo. Vazou lá, cancelamento. Né, Mineirinho? Massa demais a gente estar conversando aqui, porque foram 3 experiências muito parecidas aqui, que nós 3 tivemos aqui como presidente do centro acadêmico, e trocar esse papo é muito legal. Massa demais aí. Obrigado por ter aceitado, topado. Se quiser deixar uma palavra aí também, alguma dica pro pessoal, um adeus aí. Cara, bem, eu que agradeço a oportunidade. É muito do meu feitio, do meu caráter, né? Procurar
procurar, vamos dizer assim, compartilhar experiências e ajudar as pessoas. E eu acho que quanto mais a gente fazer isso, de uma forma geral, mais sucesso a gente vai ter, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho que isso é do ser humano, né? Nós somos bons por natureza. E, cara, sempre que precisar, independente do que seja, o professor Gustavo, todo mundo sabe, que eu estou sempre à disposição do que eu puder contribuir de volta com o que a UTF contribuiu para mim, tanto no sentido pessoal da minha pessoa, quanto no sentido profissional, no sentido acadêmico, né? Hoje com um bom emprego, com uma boa formação, título de mestrado e tudo, acaba que pronto, eu só tenho a retribuir tudo isso. E olha, sempre que precisarem, qualquer coisa que eu puder contribuir, também os outros alunos que tiverem interesse em dupla diplomação ou qualquer coisa, ou dúvidas mesmo de como que é o dia, é muito frio, neva assim, não neva aquele tanto de neve, mas neva, mas agora a gente está no verão, então agora é bem tranquilo. Então, qualquer coisa, eu sou uma pessoa péssima para responder mensagem, mas perturbem lá, uma hora eu vejo, e aí eu respondo, e qualquer coisa que vocês precisarem. Tem não só a mim, tem outros alunos, e até eu conheço aqui alguns nomes que estão aqui na chamada, mas tem outros alunos também que podem ter algum tipo de opinião e de coisas que podem servir para vocês. E, cara, a última dica que eu vou lhes dar é que não pense que alguma coisa não serve, tá? Não tem essa, tipo, não vou fazer isso porque isso não serve, eu não vou fazer aquilo. Toda experiência é válida, toda experiência é válida. Às vezes você ainda não sabe o motivo da experiência, né? Mas vai chegar um momento em que você vai ter, vamos dizer assim, um tipo de flashback, não? Tipo assim, opa, pera lá, eu já passei por isso, olha, agora eu sei. E isso serve não só para a sua vida profissional ou para a sua vida acadêmica, isso serve para o seu dia a dia. E isso, por acaso, acontece muito aqui em Portugal. Coisas que eu passei, né, por estar em dois vizinhos, sozinho, longe da família, e que hoje aqui eu tiro de letra, porque é uma coisa que o próprio processo, ele transforma a gente. E a gente chega lá justamente experimentando e indo atrás de assim, eu não vou fazer isso porque isso aqui não vai me trazer nada. Vai trazer, você só não sabe ainda. Então, tenha isso em mente. Continuem e pronto, se precisar de alguma coisa. E olha, o Eric abriu a câmera. Assim, cara, só reafirmando, é tão do feitio do Cássio, galera, vocês não sabem, mas no primeiro ano dessa ida para o Cássio a Portugal, eu precisei até de alguns contatos aqui, de um direcionamento para o centro acadêmico em si. O Cássio não mediu esforço para poder me ajudar lá de Portugal e me ajudar aqui. Tem algumas coisas que eu até falei com o Hector, assim, cara, eu acho que o Cássio tem mais experiência do que eu nesse quesito, então procuro o Cássio. De antemão também o Hector já procurou o Cássio algumas vezes e ele sempre esteve pronto aí para nos ajudar. Então, acho que se alguém tiver alguma pergunta também, esse é o momento que a gente tem também, né, Hector, antes de a gente encerrar, assim, de fato, para responder algumas perguntas que talvez vocês que estão aí conosco querem perguntar. Acho que o Gustavo não vale. Tô brincando. Vale, sim. Se você quiser iniciar, na frente. por favor. Não, eu queria fazer uma pergunta deixa eu ligar a câmera, né? Peraí. E fixar aqui. Não sei. Não dá para fixar mais um. Mas enfim, vocês estão me vendo, né? Uma pergunta que o pessoal que quer fazer dupla diplomação às vezes tem, pergunta para a gente não sabe, né? Como que são as disciplinas em Portugal, né? Considerando que é um recorte que são disciplinas ali do mestrado, ou equivale ao final de uma graduação, então são geralmente disciplinas específicas, né, do curso. Então, eu queria saber como que foi tua percepção, assim, das disciplinas de lá em comparação com as disciplinas daqui, em questão de dificuldade, quantidade de avaliações e tudo mais. Uhum. Pois assim, olha, foi tu que perguntou, né? Dificuldade, para mim, eu achei fácil. Eu achei super tranquilo. As disciplinas não são complexas. Existem algumas, como você disse. Por ser disciplinas de mestrado, normalmente elas são as disciplinas bem específicas para um contexto
avançado, mas ao mesmo tempo é um avançado que é por isso que eu puxo o sardinha para o TEF, porque a gente tem excelentes professores. Eu não tive nenhuma dificuldade. Existiu só uma matéria que eu fiz que foi assim um pouquinho mais era uma coisa nova e que não tinha, que por sinal era uma matéria de paralelismo e tudo mais. A gente tem uma matéria dessa, por sinal quem me deu foi o excelente Rodolfo, né? Sensacional. Mas acaba que eles cobram uma coisinha mais avançada. Mas de forma geral elas são muito fáceis. E normalmente a gente tem aqui duas coisas que eu gosto de salientar. Porque o que dificulta é o inglês. Como eu disse, acaba que por ter matérias onde a turma é basicamente uma turma internacional, o inglês é muito simples, não é um inglês, né, elaborado, mas o professor não vai deixar, ele pode até lhe responder em português, né, mas ele não vai deixar de falar o inglês como língua predominante dentro de sala de aula, porque todo mundo tem que perceber. Então, por exemplo, quando havia apresentações e tudo mais, alguns professores até falavam, olha, se você quiser falar português, o que importa é eu, né? Mas eu gostaria muito que você falasse inglês para que os outros alunos pudessem contribuir com a sua apresentação. Mas eu não me lembro de nenhum professor obrigando isso como mandatório, né? Então, assim, de forma geral, eu acredito que as matérias são fáceis. Algumas matérias um pouco mais difícil. E assim, o que é complicado mesmo, e não tem por que fugir, é a tese. Aí, a tese de mestrado, assim, entre tudo... pronto, lembrei de uma coisa que é muito importante salientar. Uma coisa que aqui em Portugal, e na Europa, isso é padrão na Europa, que, assim, para mim foi um divisor de águas e é sensacional, é que eles têm uma característica para quem é estudante trabalhador, esse é o termo. Então, se você é um estudante e trabalha, por exemplo, eu tive que fazer o meu mestrado enquanto trabalhava, por uma questão de sustento, né, essas coisas todas. E aí acaba que eu consigo tirar um documento que me permite ter algumas facilidades, digamos assim, porque eles não querem atrapalhar a sua graduação, eles querem que você se forme. E se você, né, precisa trabalhar e tudo mais, eles não recomendam, mas se você precisa, ele tem um documento que lhe ajuda, por exemplo, olha, não consigo vir à tarde fazer uma apresentação. Se você tiver o documento estudante trabalhador, é só você justificar que você estava trabalhando e eles lhe colocam em um outro momento. Aí isso serve para provas, há provas específicas para estudante trabalhador. Então, olha, estudantes trabalhadores têm provas noturnas. A falta, normalmente, ela é justificada. Você tem, por exemplo, você pode só faltar 20%. Mas se você é estudante trabalhador, você tem um limitezinho maior, em volta dos 40%, então você pode faltar mais. Não recomendo, porque senão você acaba que o professor vai dar a prova igual. A prova que ele vai oferecer é se você estava na aula ou não. Mas acaba que é uma facilidade. Então, nesse aspecto, né, se você precisa trabalhar e tem algum sentido nesse medo, é muito tranquilo. E as matérias não são muito puxadas. O que é mais puxado é mesmo a tese. E se você encontrar alguma matéria que é puxada, pede uma dica aí de alguém veterano que já veio para cá, que ele vai lhe oferecer as mais tranquilas, né? Com os professores mais tranquilos. Mas, de forma geral, não, é muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo. O que puxa é um pouco a tese, porque a tese é um estudo muito elaborado. Olha, o Gustavo sabe, o Gustavo foi o meu orientador, e a tese, ela é um esforçozinho ali, é uma pressãozinha, mas nada que a gente não consiga passar. Nós, né, como aluno, uma coisa que eu digo bastante, e não é só eu que digo isso, e não é só dois vizinhos, tá? Muitos dos brasileiros que você conhece aqui, todos eles vão falar que no Brasil, pela forma como a Universidade Federal é estruturada, ela acaba que exige tanto da gente que quando a gente chega aqui, a gente fala, isso aqui, olha, vocês não estão exigindo isso tudo, né? No Brasil, para mim, era muito mais puxado, então você tem uma facilidade melhor. Tem muita gente que tem esse medo, e eu recomendo que não tenha esse medo, porque, olha, se você chegar ao 7º período da UTFPR, pode ter certeza que aqui é só sentar a bunda na cadeira e fazer a tese, que o resto vocês tiram de letra. Massa, obrigado pela resposta e também pelas outras respostas também. Foi bem interessante o encontro no geral, assim. Todo mundo perceber é giro. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Hector, perceber é a mesma coisa que entender. Eles não falam assim, você entendeu. Eles falam, você percebeu? Entendeu? É porque eu trabalhei em projeto português também, né? E o pessoal falava, né? Estou a perceber aqui que
Aí na hora que você falou que não era todo mundo que percebia, eu falei, cara, isso aí ele pegou. Perceber é sinônimo de entender para eles. Então, eles não usam o verbo entender, eles usam o verbo perceber, que é o mesmo sinônimo. Aí, às vezes, eu moro com português, eu moro com pessoas portuguesas idosas e tudo mais, e acaba que eu fico brincando com eles o dia a dia e eu começo a falar assim, sem perceber. Eu também, eu começava a fazer com o pessoal aqui do Sul, né? Ficar imitando o jeito que eles falavam, e agora acaba que entrou, eu falo daí, entendeu? Sim. Daí, sabe que desse daí, jeito. fala muito daí aqui, né? E comecei a falar isso do nada. Então tá, Cássio, bom demais tê-lo aqui. Pode parar aí com a gravação agora, né, Gustavo? Vai gerar bastante